E aí, galera, estamos de volta. Agora para falar de uma questão de suma importância na realidade econômica nacional. Como se distribui a população no mercado de trabalho? Nos vestibulares vai aparecer como estrutura setorial ou estrutura por atividades, que se refere à distribuição da população economicamente ativa no mercado de trabalho. Vamos à questão para a gente discutir o tema. Olha que legal, olha o enunciado. A distribuição da população economicamente ativa por setores de atividades econômicas, primário, secundário e terciário, pode fornecer dados interessantes sobre o desenvolvimento de um país. A distribuição não é uniforme e imutável. Ela se altera em função das especificidades econômicas e sociais de cada país. No Brasil, a distribuição da PA por setores de atividades mostra que, olha a letra A, a maior parte da PA encontra no setor primário, evidenciando o caráter agroexportador da economia brasileira. Letra B, a PA alocada no setor secundário ultrapassa 50% do seu total, indicando que o Brasil é efetivamente o país industrializado. Letra C, o setor terciário, por concentrar atividades extrativistas e de mineração, vem se destacando como o principal setor empregador do Brasil. E letra D, o setor terciário é onde se encontra a maior parte da população economicamente ativa, revelando a crescente importância desse setor na economia brasileira. E letra E, o rápido processo de urbanização ocorrido a partir da segunda metade do século XX tornou o setor secundário o maior empregador brasileiro. Pois bem, pessoal, vamos primeiro pensar a questão. O que nós falamos? De distribuição de pessoas no mercado de trabalho. Quais são os setores? Primário, secundário e terciário. O que isso quer dizer? Setor primário envolve as atividades ligadas ao meio rural e extrativas. Setor secundário, as atividades ligadas ao setor industrial. E o setor terciário, as atividades de prestação de serviços. Por que isso é tão importante? Se você entende isso, você automaticamente vai excluir a letra A. Por quê? Observe, ele diz que a maior parte da população está no setor primário. Por quê? É um país agroexportador. Esquece. Por quê, pessoal? Porque o setor primário está altamente mecanizado. Automaticamente não pode hoje ter a maior parcela da população. Como é que é o nome desse desemprego? Fruto da mecanização do campo, fruto do avanço da modernização. O desemprego estrutural, aquele desemprego provocado pela alteração da estrutura de produção. Veja que interessante. Então você já elimina esta alternativa. Veja B. Alocada no setor secundário ultrapassa 50% de seu total, indicando que o Brasil é efetivamente um país industrializado. Percebe a pegadinha? O Brasil é um país realmente industrializado. Porém, o setor secundário, que é o setor industrial, vivencia um intenso fenômeno de automação. Os efeitos da revolução tecnológica nos meios de produção, robótica e informática, o que provoca? Desemprego estrutural. Além disso, nós temos o quê? Uma intensa terceirização, o repasse de atividades para empresas prestadoras de serviço. Logo, o setor secundário vive um esvaziamento e não detém a maior parcela da população economicamente ativa. Viu a pegadinha? O país é industrializado, porém, a maior parcela da população não está lá. Cuidado com isso, hein? Olha a letra C. O setor terciário, por concentrar atividades, ao erro, extrativistas, principalmente, de mineração. Sai fora, tá errado. O que ocorre? O Brasil tem, nesse setor, uma base econômica muito importante, mas não quer dizer que concentra a maior parte dos trabalhadores. Pegadinha! Olha a letra D, que legal! O setor terciário é onde se concentra a maior parcela da população. Opa, parou aqui. Questão corretíssima. Mas aí você vai perguntar, e por quê? Você deveria se lembrar de um fenômeno chamado terciarização.
a concentração de pessoas no setor terciário, que é hoje um setor que representa cerca de 2/3 da população economicamente ativa brasileira e, mais que isso, é um setor diversificado, complexo e por esta razão, concentra a maior parcela da população economicamente ativa. E onde, em razão da terciarização, ocorre o fenômeno da hipertrofia, fazendo surgir as atividades informais e ou marginais. O que é isso? As atividades que concentram pessoas que não têm registro em carteira, que fazem bicos, que fazem trabalhos que o Estado não exerce o controle sobre elas. Então, uma questão fantástica, típica dos vestibulares e do Enem, que foi cobrada na FATEC, em São Paulo. O que está errado na letra E? Você poderia se perguntar. Observe. O rápido processo de urbanização ocorrido a partir da segunda metade do século XX tornou o setor, olha o detalhe, secundário, o maior empregador do Brasil. Já explicamos isso lá no item B, então cuidado, olha a manha para fazer o exercício e principalmente malícia de vestibulando. A letra B e a letra E está te falando basicamente a mesma coisa. Então não podemos ter duas alternativas corretas. Sai fora, elimina a questão. Mas aí você está nesse momento se perguntando, poxa, não consegui fazer nada, não entendi nada. Sabe por quê? Você não está nos acompanhando, né? Procura a nossa videoaula Estrutura Setorial, tudo sobre o tema. Eu aguardo você para entendermos mais sobre isso. Grande abraço.